Pessoal, no programa de hoje um convite feito por Cecília Meirelles, neste livrinho que é uma graça. Ela nos diz: escolha o seu sonho. Eu percebi que tem gente que começa a assistir o canal, passa uns 2 minutos e já muda. Então vou começar com a história, depois eu falo outras coisas. Se você gostar, permaneça. Essa história se chama A Arte de Ser Feliz. Foi escrita por Cecília Meirelles. Olha que coisa linda, é uma crônica. Ela diz assim: houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava azul da mesma cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa e sentia-me completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? Quem as comprava? Em que jarra, em que sala? Diante de quem brilhariam na sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher, cercada de crianças, e contava histórias. Eu não a podia ouvir da altura da janela, e mesmo que a ouvisse, não a entenderia, porque isso foi muito longe, num idioma difícil. Mas as crianças tinham tal expressão no rosto e às vezes faziam com as mãos arabescos tão compreensíveis que eu participava do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias e me sentia completamente feliz. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes, abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes, encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais, borboletas brancas, 2 a 2, como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagem de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Bom, pessoal, esse conto está nesse livro maravilhoso, escrito por Cecília Meirelles. Detalhe, este livro foi publicado no ano em que ela morreu. Ela sofria de câncer e pensava desse jeito, com essa cabeça boa.
São textos que tentam levantar o astral, que falam da vida bonita, da vida como ela pode ser vista. Tem ângulos diversos, vamos olhar os ângulos bons. Eu recomendo muito o livro, são muitos contos, todos com profunda sensibilidade. A editora é a Global Editora, vale a pena. Antes de prosseguir, para terminar, deixa eu falar uma coisa. Se não é inscrito no canal, chegou agora, viu pela primeira vez, se inscreva. E se achou bacana o que eu falei aqui, dê um like, porque assim o YouTube programa e o canal cresce. E antes de encerrar, eu tenho uma mensagem que eu quero passar para vocês, mas antes de encerrar, vale a pena muito ler a crônica que dá título ao livro, que é Escolha o Seu Sonho. Todos nós precisamos ter sonhos. Escolha o seu sonho. Mensagem de encerramento. Que oportunidade fantástica poder ler uma crônica que toca nosso coração e nos emociona. Minha gratidão a Cecília Meirelles.